Olá, boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero te desejar muito bem-vindo, você que está nos assistindo pela primeira vez. Eu sou o pastor Eliabe e nós somos o Ministério Missão Bom Pastor. Amém? Quero agradecer a Deus pelo privilégio nessa noite de poder falar do amor de Deus e quero agradecer também pela vida da Raquel. Semana passada ela ministrou, aos nossos corações uma palavra poderosa, uma palavra de Deus. E se você ainda não assistiu, confere depois nos vídeos anteriores, assista, compartilhe, divulgue, vamos disseminar, a palavra de Deus, vamos propagar, da palavra de Deus a todos que necessitam, E fazendo isso você vai ser canal de Deus na vida dessas pessoas, você vai ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Hoje, quarta-feira, dia 19/8, hoje um pouquinho mais tarde, já são 21h21. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que traz como base, uma referência bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28 a 29. Uma palavra que nos traz uma revelação tremenda, amados. Uma revelação sobre o milagre de Deus, Jesus, no seu ministério, operou, vários milagres. E nós vamos ver, um dos milagres é esse que nós vamos ler nesse exato momento. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28 a 29, a palavra do Senhor nos diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Amém? Queridos, se existe um homem na Bíblia, que nos traz frequentemente, um exemplo sobre o que não fazer ou sobre o que não dizer, este homem é Pedro. Vejam só, mas nem tudo está perdido, não é verdade? Pedro, embora tenha suas falhas, suas circunstâncias, Pedro nos trouxe um ponto positivo, de toda situação difícil, toda situação complexa, nós devemos tirar um ponto de aproveito, de aprendizado. O que nós podemos aprender com Pedro aqui? Exercitar a fé, Nesse exato momento, Pedro foi um exemplo de fé. Então, a tal ponto, que antes mesmo ele gerou uma dúvida, ele gerou uma incerteza no coração de Pedro, dizendo: se és tu, mande-me ir ao teu encontro, sobre as águas. Não é verdade? Então, é maravilhoso, amados. É sobrenatural quando nós vamos meditar, refletir sobre a palavra de Deus, sobre os milagres, de Deus. Então, vimos aqui que Jesus foi ao encontro dos discípulos e vejam só, os discípulos passaram por uma tempestade, E quando eles viram Jesus, eles não identificaram realmente, eles tinham um receio, Eles ficaram amedrontados, eles ficaram espantosos, Poxa, quem é esse que anda, sobre as águas? Até porque não é natural a gente ver alguma pessoa andando sobre as águas, Amados, mas nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do poder de Deus, nós estamos falando de milagres. Então, vejam só, qual que é o verdadeiro significado de Jesus andar sobre as águas? Quero trazer alguns pontos aqui, nessa mensagem aqui nessa noite, porque realmente eu parei para pensar, por que Jesus andou sobre as águas? Por que Jesus foi ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas? Porque ele poderia muito bem ir em uma outra embarcação, Jesus poderia até mesmo ir nadando, na braçada, enfim. Mas Jesus foi andando sobre as águas. Amados, isso é mistério, isso é poder de Deus. E existe um significado para esse fim, amados. Existe um significado, existe uma tradução, existe uma revelação do motivo de Jesus ir andando sobre as águas. E o primeiro deles é o seguinte: através deste milagre, através dessa passagem, Jesus pôde convencer realmente o coração dos discípulos de quem realmente ele é. Através desse milagre, todos eles puderam contemplar com os olhos e realmente reafirmar que
quem era Jesus, né? Quem é realmente Jesus, que é o Filho de Deus, que é o enviado, né, da parte do Senhor. Então, nós vimos aqui essa primeira revelação, né, de que Jesus convenceu o coração dos discípulos, né? E nós vamos ver também, essa passagem ela se repete nos três evangelhos, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, de Marcos e João. Né? Nesses três evangelhos, ela faz essa revelação, né, do milagre de Jesus andando sobre as águas. Então, no evangelho de Marcos, revela que Jesus foi ao encontro dos discípulos e ao chegar, né, próximo ali aos discípulos, eles acharam que Jesus era um fantasma. Vejam só, amados, andando sobre as águas, os discípulos ali ficaram aterrorizados, eles ficaram espantosos, enfim, né? O coração deles não foram alimentados, não foram motivados pela fé, mas sim pelo medo. Né? E é isso que o inimigo tem tentado fazer, alimentar o coração de muitos através do medo, amedrontando, colocando incertezas, gerando dúvida, né, no coração de muitos sobre o milagre, sobre a operação de Deus em nossas vidas. Então, o coração deles foram motivados pelo medo. E o que eu entendo, né? O que eu posso aprender com tudo isso, amados? É que um coração motivado pelo medo, e frequentemente ele cega os olhos, né, os nossos olhos espirituais da presença de Deus. Ou seja, quem está motivado, né, pelo medo, quem está amedrontado, quem está nessa incerteza, está perdendo mais da parte de Deus. Porque eles estão perdendo mais a visão espiritual com Deus, para com Deus. Então, quando você vê muitas pessoas rejeitando uma oportunidade, quando você vê muitas pessoas envergonhadas, se sentindo pobre, né, espiritualmente, quando se vê as pessoas se sentindo incapazes, é porque elas estão amedrontadas. Muitas vezes é cilada do inimigo, muitas vezes são setas do inimigo, né, que gera incerteza, que gera essa insegurança de poder falar do amor de Deus, de poder prestar algo, né, em favor da obra de Deus, através do evangelho, através de infinitas, né, áreas que se pode adorar ao Senhor. Então, amados, é isso que o inimigo tenta fazer, cegar os olhos, né, para que não possa contemplar as maravilhas de Deus. Então, o coração ali dos discípulos foram atemorizados pelo medo, mas em seguida eles puderam contemplar, né, das maravilhas, né, eles puderam contemplar a certeza de quem realmente Jesus é. Amém? E podemos ver aqui também o segundo ponto, né, desse milagre, né, de Deus, de Jesus andar sobre as águas, é que Jesus sempre vem nas tempestades da nossa vida. Ou seja, sempre quando há uma tempestade, sempre quando há uma circunstância, uma dificuldade, Jesus está contigo, amados. Jesus nunca nos abandona. Agora, a ação, o agir de Deus, ele vem no tempo do Senhor. Até porque se viesse no nosso tempo, né, ficaria incongruente, né? Seria muito, né? E não é isso que o Senhor quer, né? Fazer tudo que é a nossa vontade. Né? Deus tem a vontade dele para conosco, ele tem os planos dele para conosco, e aliás, os planos do Senhor é muito melhor do que os nossos, amados. Isso eu posso te garantir. Eu sou uma prova viva, né, de que os planos do Senhor são os melhores para todos nós. Então, sempre que quando há uma tempestade, sempre quando há uma tempestade na vida, né, Jesus está conosco, né? E por prova disso, né, uma recordação da palavra de Deus que se encontra em Isaías 43, versículo 2, que diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios ele não te submergirão. Palavra difícil, né? Submergirão. Então, amados, a palavra do Senhor nos diz, nos garante que, né, quando passarem pelas águas, eu estarei contigo, amados. O Senhor é contigo, meu amado. O Senhor é contigo o tempo todo, amados. Então, essa é a segunda a revelação, né, o significado desse milagre, né, para nossas vidas. E o terceiro que nós podemos aprender, que nós podemos entender, né, desse significado da palavra de Deus sobre Jesus andar sobre as águas, é que ele está no controle de todos os elementos, amados. No controle está o Senhor de todas as coisas, né? Jesus andou sobre as águas ali, foi um milagre,
E Jesus pode fazer muito mais em nossas vidas, amados. E talvez você esteja passando por uma situação aos nossos olhos espirituais, aos nossos olhos carnais, perdão, aos nossos olhos humanos, pode parecer impossível, né? Pode parecer algo que, gente, não há saída, não, isso aqui realmente é só Deus mesmo para poder mudar essa situação. E é dessa forma que o Senhor age, né? É que Jesus está no comando de todo, está no controle de todos os elementos, né? Sobre o céu, sobre a terra, sobre o ar, sobre o mar, amados, enfim, né? E ele se revelou, né, através dos discípulos dessa forma. E eles reconheceram, né, a verdadeira divindade, né? Eles confessaram ali a fé em Jesus como Deus, né? E é maravilhoso, né? Quando a gente entende isso, quando a gente tem essa revelação da parte do Senhor, amados, a nossa vida tem outro sentido. Porque muitas pessoas têm vivido, né, dia após dia, né, uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida sem abundância do Senhor, porque falta confessar a Jesus, né? Confessar que Jesus é o nosso Deus, Jesus, Ele é a nossa divindade, né? Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, que Ele tem o controle de tudo, de toda a situação. Amém? Então, se você ainda não fez, né? Se você ainda não confessou, se você ainda não entregou a sua vida, se você não declarou verdadeiramente ao Senhor, faça isso. Você tem a oportunidade nessa noite, você tem a oportunidade nesse momento de declarar que o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. E eu faço esse convite para todos vocês que ainda não confessaram, de confessar ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, a continuidade da sua semana. Eu sou o pastor Eliabe e eu estou a seu servir, a seu dispor, né, como pastor, em oração, em aconselhamentos. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero te convidar, domingo que vem, grande culto de celebração. Nós estaremos antecedendo a semana já da Santa Ceia, se eu não me engano, é isso mesmo, a semana que antecede a Santa Ceia. E nós estaremos em oração para que o Senhor venha manifestar o agir, o milagre em nosso meio. Amém? Que Deus abençoe a vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eliabe e nós somos o Ministério Missão Bom Pastor, a igreja, né, da família de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.